Neste exato momento, um cronômetro invisível está correndo contra a sua sobrevivência. E não estou falando de petróleo, de colapso do dólar ou de uma inteligência artificial fora de controle. Estou falando de algo que você usou hoje, que compõe 70% do seu corpo, mas que está sendo secretamente leilolado pelos homens mais poderosos do planeta. Hoje, eu vou te mostrar como a água, o recurso que você sempre tratou como infinito, se tornou o novo ouro azul. Você vai descobrir por que os maiores bilionários do mundo estão comprando terras secas de forma frenética e como uma decisão tomada em Wall Street há poucos meses pode fazer com que, em breve, você tenha que escolher entre pagar o aluguel ou pagar pelo seu próximo copo de água. E o fato mais chocante de todos, você sabia que existe uma arma de guerra sendo construída agora que pode desligar a sede de nações inteiras com apenas um clique? O que você vai ver hoje vai mudar para sempre a forma como você olha para uma simples torneira. O mundo está com sede e o tempo acabou. Antes de revelarmos quem são os novos donos da água, faça o seguinte: se você acredita que o acesso à água limpa deve ser um direito humano e não um luxo de Wall Street, esmaga o botão de like agora. Isso ajuda esse alerta a chegar a mais pessoas. Se você é novo aqui e quer entender as engrenagens ocultas que os jornais não te mostram, inscreva-se e ative o sininho. E já deixa aí nos comentários, quanto você paga de conta de água hoje? No final do vídeo, você vai entender por que esse valor está prestes a explodir. A Terra é frequentemente chamada de o planeta azul. Olhando do espaço, parece que vivemos em um mundo de abundância infinita, mas essa é a primeira e mais perigosa ilusão. Se colocássemos toda a água do mundo em uma esfera, 97% dela seria salgada, impossível de beber ou usar na agricultura sem processos caríssimos. Dos 3% restantes, a grande maioria está presa em geleiras ou em camadas profundas da Terra que não conseguimos alcançar. No fim das contas, a humanidade depende de menos de 1% de toda a água do planeta para sobreviver. E aqui está o nó górdio. A população mundial triplicou no último século, mas a quantidade de água doce no planeta é exatamente a mesma de milhões de anos atrás. Nós bebemos a mesma água que os dinossauros beberam. O ciclo da água é fechado. O problema é que estamos quebrando esse ciclo. Não estamos apenas usando a água, estamos minerando a água. Aquíferos milenares como o Ogallala, nos Estados Unidos, ou o aquífero Guarani, na América do Sul, que levaram eras geológicas para serem preenchidos, estão sendo esvaziados em uma velocidade assustadora para sustentar cidades no meio do deserto e monoculturas intensivas. Quando esses reservatórios subterrâneos secarem, não haverá plano B. Enquanto a maioria das pessoas vê a água como um direito básico, um grupo seleto de pessoas em Wall Street vê uma oportunidade de lucro sem precedentes. Em dezembro de 2020, o mundo financeiro cruzou uma linha vermelha. A água começou a ser negociada no mercado de futuros da Bolsa de Valores de Nova York. Isso significa que agora, investidores, fundos de hedge e bancos podem apostar no preço da água da mesma forma que fazem com o ouro, o trigo ou o petróleo. Quando a sede vira uma commodity, o jogo muda completamente. Titãs do mercado financeiro como a BlackRock e bilionários conhecidos por sua visão antecipada de crises como Michael Burry, o homem que previu o colapso imobiliário de 2008, estão discretamente comprando terras com direitos de água e enormes aquíferos. Eles entenderam que em um mundo de mudanças climáticas, quem controla a fonte controla a economia. Empresas de bebidas como a Nestlé já foram alvo de críticas globais por extrair a água de comunidades locais e vendê-la de volta em garrafas de plástico. A questão que fica é sombria. No futuro, você terá dinheiro para pagar pelo seu próximo copo de água se o preço for ditado por um algoritmo de mercado? Talvez você pense que é consciente porque fecha a torneira ao escovar os dentes ou toma banhos rápidos. Mas a verdade é que o seu consumo direto é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Existe um conceito chamado água virtual, a quantidade de água necessária para produzir tudo o que consumimos. E os números são chocantes. Para fabricar um só par de calças jeans, são gastos cerca de 8.000 litros de água. Para um simples hambúrguer, 2.500 litros. Mas o maior consumidor invisível hoje é a tecnologia. A inteligência artificial que tanto admiramos mora em data centers que consomem milhões de litros de água diariamente para resfriar os servidores. A fabricação de um único microchip, o brain do seu smartphone,
exige água em um estado de pureza quase absoluta, drenando recursos hídricos locais de forma massiva. Países como o Brasil, grandes exportadores de soja e carne, estão, na verdade, exportando trilhões de litros de água virtual para o resto do mundo a preços baixos. Estamos esvaziando nossos rios para alimentar o consumo global, e a conta dessa exportação invisível está prestes a chegar. O Pentágono e a CIA já classificam a escassez de água como uma ameaça de segurança nacional. No tabuleiro geopolítico, a água é o novo tabuleiro de xadrez. Veja o caso do Rio Nilo. A Etiópia construiu uma mega represa que dá a ela o poder de fechar a torneira para o Egito, um país que depende do Nilo por 90% de sua sobrevivência. Para o Cairo, isso não é uma questão diplomática, é uma ameaça existencial. Na Ásia, a China controla o Planalto tibetano, as torres de água do mundo, de onde nascem os maiores rios que alimentam a Índia, o Paquistão e o Vietnã. Ao construir barragens nessas nascentes, Pequim detém uma arma de pressão política mais poderosa do que qualquer míssil nuclear. Quando os poços secam e a agricultura colapsa, as pessoas não ficam paradas esperando a morte, elas se movem. O que vemos hoje como crises de imigração na Europa e na América do Norte é apenas o prelúdio. Estamos prestes a ver a maior migração em massa da história da humanidade, os refugiados climáticos da água. Cidades inteiras podem se tornar fantasmas em questão de anos, se o suprimento hídrico for cortado. Existe uma solução tecnológica? Sim, mas ela tem um preço. Israel hoje é o modelo mundial, utilizando tecnologia de ponta para reciclar quase 90% de sua água e investindo pesado em dessalinização. No entanto, a dessalinização, retirar o sal da água do mar, é um processo que exige uma quantidade colossal de energia e gera resíduos químicos que podem destruir ecossistemas marinhos. Além disso, a tecnologia traz o debate da privatização. Em países onde o serviço de água foi entregue totalmente à iniciativa privada, os preços subiram e a qualidade nem sempre acompanhou. A água deve ser um direito humano universal e gratuito ou um serviço privado eficiente, mas caro? Se deixarmos a gestão da água apenas para a tecnologia e para o lucro, corremos o risco de criar uma segregação hídrica, onde os ricos têm acesso a filtros de última geração e água mineral, enquanto os pobres lutam contra doenças em águas contaminadas. A crise da água é silenciosa, porque ela não aparece nas manchetes com a mesma urgência de um ataque hacker ou de uma queda na bolsa. Ela começa com o aumento sutil no preço dos alimentos no supermercado. Ela continua com racionamentos de energia em países que dependem de hidrelétricas. Ela avança com instabilidade política e, finalmente, termina com a torneira vazia e o leito do rio seco. Passamos séculos acreditando no mito de que a água era um recurso infinito, uma dádiva gratuita da natureza que nunca acabaria. O despertador tocou e o mundo acordou com sede. O Brasil, dono da maior reserva de água doce do mundo com o aquífero Guarani e a bacia amazônica, não está imune. Estamos no centro do alvo. A pergunta que deixo para você não é quanto a água vale hoje em Wall Street, mas sim quanto você estaria disposto a pagar pelo último copo de água limpa da Terra. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma pequena parcela de pessoas que realmente entende o que está em jogo no futuro. O seu like e a sua inscrição garantem que você receba mais conteúdos como esse antes que eles virem manchete. Não esqueça de comentar o que você achou. Água é direito ou mercadoria? Eu leio todos os comentários. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.